Nós vamos direto começar com essa notícia trágica e as novas informações que foram divulgadas durante a tarde de hoje a respeito dessa tragédia que aconteceu na madrugada de hoje em uma casa de eventos lá na Avenida Beira Rio, depois que o local já deveria estar fechado, inclusive. Nós vamos iniciar falando sobre as novas informações a partir das imagens das câmeras de segurança que foram colhidas pela polícia e já começaram, inclusive, a ser divulgadas. Vou pedir para a produção colocar na tela agora a reportagem que nós fizemos sobre o assunto. E aí, gente, as imagens, elas são fortes, mas é claro que a gente publicou as imagens de forma, lógico, que possam ser mostradas sem causar tanto choque nas pessoas, porque o vídeo completo ele é muito chocante e ele nem pode ser postado, por isso a gente não o fez. Essa parte que você vê agora nas imagens é uma parte possível de ser vista. No local onde tem essa seta, gente, é a vítima, é o Bruno Calaça, o jovem médico que foi assassinado. E aí, logo depois, chegam dois homens. Um está sendo procurado pela polícia, mas a polícia não divulgou ainda, não confirmou a identidade dele, e o outro é o policial militar que atira diretamente no jovem. O momento do tiro, claro, a gente cortou, essas imagens elas não podem ser divulgadas, o próprio Instagram não permite esse tipo de divulgação e por isso a gente não usa esse vídeo na íntegra, mas ele está em poder da Polícia Civil que investiga esse caso. As imagens são fortes, o vídeo ele chama muita atenção, você vê que tinha outras pessoas do lado e isso não intimidou de forma alguma o assassino e a outra pessoa que estava com ele, que segundo a polícia também é investigada por suspeita do crime, porque toda essa confusão envolveu ainda uma terceira pessoa e a polícia ainda não divulgou a motivação, o que causou a briga. Pelo vídeo, é possível perceber que o Bruno está sentado em uma área de palco com outras pessoas do lado, quando os dois homens chegam, já discutindo com ele, empurrando, e logo depois, infelizmente, tem o tiro no peito, que é fatal. E a polícia também disse que o tiro foi a curta distância. Pelo vídeo também é possível perceber isso. É uma situação extremamente lamentável, que segue com uma investigação que tem que ser cada vez mais severa de fato. Eu vou falar com a Ananda Portillo, que está aqui com a gente hoje à noite, no nosso Jornal da Noite. A Ananda também está acompanhando esse caso desde o início do dia, desde que essa divulgação foi feita. Ananda, boa noite para você. É realmente um caso chocante. Cada informação divulgada a gente se assusta mais e as investigações elas seguem, não é? Oi, Mônica, boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Olha só, Mônica, a gente tem assim, essas imagens chocantes, né? Essas imagens estão com a Polícia Civil, com a Delegacia de Homicídios, desde a madrugada. Hoje, cedinho, eu conversei com o delegado, ele já tinha tido acesso a essas imagens, mas inicialmente a delegacia tinha decidido não divulgá-las. Só que agora, Mônica, logo no começo da tarde, essas imagens começaram a circular nos grupos de WhatsApp e aí a polícia confirmou de fato a veracidade. São imagens das câmeras de segurança desse estabelecimento comercial localizado lá na Avenida Beira Rio. A gente ainda não tinha falado o nome desse estabelecimento, mas o próprio estabelecimento se manifestou, então a gente revela agora que de fato aconteceu no Del Lagoa, que é um estabelecimento, uma espécie de boate, um bar, que fica localizado ali na Beira Rio, muito procurado por jovens, né? Às vezes não é a primeira vez que se tem uma ocorrência lá de festas acontecendo depois do horário permitido por lei, que é até as 2 horas da manhã, como aconteceu durante essa madrugada e acabou aí resultando nessa morte muito trágica do Bruno. E aí, Mônica, a gente tem duas questões, né? Primeiro, a identificação do Bruno, que choca muito, um jovem de 23 anos de idade, formado há cerca de 10 dias em medicina, que é um curso extremamente difícil, estava vivendo um sonho, né, a realização de um sonho. E aí, durante uma festa ilegal, né, passando do horário, acontece uma discussão que não foi nem ele que começou, pelo menos nas imagens, né, fica muito claro que ele estava quieto no lugar dele quando os dois homens chegaram próximo a ele realmente e arrumaram essa confusão. E aí, logo depois, a imagem que mais choca, acho que todo mundo que teve acesso ao vídeo se chocou com a frieza e a brutalidade com que esse crime é ocorrido. Ele leva um disparo no peito, tanto que ele nem percebe. Quando ele olha para ver o que aconteceu e logo depois ele cai. E aí a gente tem, então,
essas imagens, que são imagens muito fortes, como você disse, a gente não colocou elas integralmente, até para preservar nossos seguidores, preservar as pessoas, porque são imagens realmente chocantes. Isso. Ananda, vale a gente lembrar também que essas imagens foram as que foram divulgadas, confirmadas pela polícia. Agora, o que aconteceu antes, que é o que todo mundo está botando nos comentários, pedindo para a gente explicar, isso a própria polícia ainda não divulgou. E nem se sabe se eles já têm essa informação. As pessoas começaram a ser ouvidas, algumas testemunhas já foram ouvidas pela polícia ao longo do dia, mas a confusão anterior, o que aconteceu antes, o que levou o policial e esse outro homem que não teve a identidade confirmada pela polícia ainda a irem até o Bruno, isso a polícia ainda não divulgou, né, Ananda? Pois é, Mônica, ainda não se tem essa informação, se a polícia já conseguiu essa informação, ainda não divulgou, está mantendo, então, em sigilo, enquanto faz as buscas aí por esses dois homens. Um é o policial militar Adonias Sada, que já foi identificado, teve a identidade confirmada pela polícia, por testemunhas, ordem do Comando Geral da PM do Maranhão, de que realmente ele seja preso e seja apresentado às autoridades competentes, ordem também do Comando Local do 14º Batalhão, né, era um policial que pertence ao 14º Batalhão, então a polícia já determinou que as buscas continuem sendo feitas para que ele seja preso e seja apresentado às autoridades competentes. A Polícia Civil vai seguir investigando. E olha só, Mônica, o Comando Geral da PM do Maranhão classificou esse caso como bruto e covarde. Chamou realmente de covarde a morte com que o Bruno acabou sendo atingido e morto durante aí a madrugada de hoje. E aí, Mônica, a polícia continua trabalhando, né, nas buscas por esse suspeito. O policial militar foi identificado, Adonias Sada, mas o segundo homem que aparece na imagem e que, pelo menos da parte do vídeo que foi divulgado, é quem começa essa confusão, ele ainda não foi identificado ou pelo menos não teve a identidade divulgada pela polícia. A polícia continua aí trabalhando nessa identificação e nessa prisão. E, claro, a gente lembra que é preciso, né, ter muita urgência nessa investigação. Só falando sobre o posicionamento do estabelecimento, o Del Lagoa divulgou uma nota repudiando atos de violência e lamentando muito a morte do Bruno. O estabelecimento comercial não comentou sobre o bar estar aberto fora do horário permitido por lei, que é até as 2h. Pois é, a gente precisa falar sobre isso também, mas antes eu vou pedir que a produção coloque na tela a imagem tanto da vítima quanto do policial que está sendo procurado pela polícia. Essa imagem que você vê agora é da vítima, o Bruno Calaça. Ele iria fazer 24 anos agora, recém-formado em medicina, um caso extremamente chocante, estava com os amigos, estava com as pessoas conhecidas lá no local, no estabelecimento. Ele é a vítima, ele é a pessoa que foi assassinada. E a gente tem a imagem também do policial militar que está sendo procurado, que é esse que está na tela agora. Ananda, o nome dele, por favor? Adonias Sada. Isso, esse nome foi confirmado inicialmente por testemunhas, a gente conseguiu toda essa confirmação. Sobre o outro homem, tem muitas imagens já circulando na internet, uma possível identificação inclusive, mas fontes oficiais ainda não confirmaram. Se essa confirmação sair nas próximas horas, a gente também traz a informação para você. Mas no caso do policial, é esse que aparece na sua tela, informação confirmada, e ele está sendo procurado pela polícia como o principal suspeito, acusado mesmo. As imagens de câmeras de segurança já comprovaram, as testemunhas também, de que ele matou o Bruno, que a gente mostrou na imagem anterior. E quanto ao local da festa, gente, que a gente disse desde o início da manhã de hoje que era uma festa ilegal, é porque a lei municipal em Imperatriz regulamenta que uma festa ela pode ocorrer até as 2h. O decreto municipal vigente também até as 2h. Se passa do horário, já é ilegal. E foi justamente isso que aconteceu, né, Ananda? Mônica, inclusive, segundo o próprio relatório da Polícia Militar, as viaturas que fazem o policiamento ali na Beira Rio já tinham ido 2 vezes ao local pedir para que eles encerrassem a festa. E aí, segundo a PM, eles continuaram mantendo o bar funcionando, só que com portas fechadas, né, lá dentro, e a polícia realmente passou pelo local, não viu nada, mas dentro do estabelecimento as pessoas ainda estavam lá, o Bruno estava lá, o policial estava lá, o terceiro envolvido também estava lá. E aí, por isso que a gente cita essa questão da festa ilegal, porque realmente era um horário ilegal de funcionamento, tanto para bar quanto para festa. Não tem essa previsão nem na legislação municipal, nem em decreto em vigor. É isso, gente. O decreto é claro, até as 2h. A lei municipal, muito anterior à pandemia, também é muito clara, até as 2h. Por isso, essa terminologia que a gente utilizou durante o dia, a gente explica agora para você.